Olá, pause o vídeo, tente resolver esse desafio e já já eu te mostro a resolução. Qual é a grande dificuldade nesse desafio? O texto. Porque aqui eu vou precisar apenas de equação do segundo grau. Como resolver, encontrar as raízes de uma equação do segundo grau. Só por curiosidade, esse desafio foi tirado de uma prova da EPICAR. Essa prova não é para entrar numa faculdade, numa universidade, é para entrar num colégio, isso mesmo. EPICAR é um colégio militar ligado à aeronáutica, a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Então, se é um colégio, você vai entrar para fazer o ensino médio lá. Então, o conteúdo exigido teoricamente, seria o do Fundamental 2, tá? Então, nesse aqui em particular, se você sabe a equação do segundo grau, teoricamente você tem condições de fazer. Mas a grande dificuldade está aqui nos textos. Então, a prova da EPICAR tem alguns exercícios que é bem conhecido isso, né? O texto é um pouco, assim, difícil de entender, de interpretar. Essa é a grande dificuldade. Então a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, porque ele está te dando muitas informações e não vai te dar uma equação. No fundo, nós vamos ter várias equações, tá? E aí na hora de resolver, ir eliminando aquilo que precisa ser eliminado e deixar só aquilo que interessa mesmo. Então, apesar de ser teoricamente, né, um exercício que exige um conteúdo mais básico, né, a sua resolução não é tão imediata e simples, tá? Um grupo de alunos... eu não coloquei o texto todo, tá? Eu eliminei um pouco, porque senão ia ficar muito grande. Um grupo de alunos decide fazer um churrasco e dividir a despesa total. Então, ele não disse quantos alunos, tá? Então, lá, o total de alunos eu vou chamar de N, tá? O número de alunos, dividir a despesa total. O total de despesa eu vou chamar de T, ok? Ele não disse quantos alunos e não disse qual é o total de despesa. Ele decidiu dividir a despesa total. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar de C a cota, né, o dinheiro, a cota que cada aluno teria que pagar. Então, daqui eu já tenho o seguinte, ó, primeira equaçãozinha vai sair aqui, ó. Como é que eu encontro o C? Quanto cada aluno vai ter que pagar? É só pegar o total de despesa e dividir pelo total de alunos, certo? Então, o total de despesa dividido pelo total de aluno vai dar o quanto cada aluno teria que pagar. Daqui eu também tiro que o T é igual a N vezes C. Eu vou chamar essa equação de 1, tá? Na verdade, tanto essa quanto essa eu vou chamar de 1. A hora que eu precisar, eu vou indicar a equação 1, mas aí eu vou pegar uma das duas, ok? Bom, na véspera do churrasco, 6 desses alunos foram convocados pelo comandante deles, né, para uma atividade. E eles não puderam comparecer ao churrasco, não foram no evento. Eles foram, então, excluídos do rateio para despesa. Claro, eles não iam no churrasco, eles foram excluídos do rateio. Então, ficou com menos alunos para pagar. E se você tem menos alunos para pagar toda a despesa, cada aluno vai pagar mais. Com a ausência deles, foi cobrado, então, de cada um dos demais alunos que foram no churrasco, um valor a mais. Então, esse certo valor a mais, eu vou chamar aqui de X, tá bom? Então, vamos lá. Você tinha, então, aqui um total de despesa e você vai dividir agora por quantos? Por 6 alunos a menos, certo? E o resultado disso vai ser o quê? É o quanto cada um ia pagar, mais um certo valor X que ele também não deu, tá bom? Então vamos ver se deu certo até agora, ó. Na véspera, 6 alunos foram convocados, não foram para o churrasco. Então, do total de despesa, agora vai dividir por 6 alunos a menos, né? Com a ausência deles, foi cobrado de cada um dos demais um certo valor a mais. O certo valor a mais é o X. Então, isso aqui é o que cada um dos que foram no churrasco vai pagar, certo? Isso é o quanto cada um pagaria se fossem todos os alunos, só que como vão 6 alunos a mais, então os que vão no churrasco vão pagar esse valor, certo? É o quanto pagaria cada um, mais um certo valor que ele também não disse quanto é. Então, aparentemente, está ficando bem complicado, porque você tem aqui 4
incógnitas, né? Eu não sei quanto é o n, eu não sei quanto é o t, eu não sei quanto é o c, eu não sei quanto é o x. E até agora eu só tenho essas duas equações, né? Não posso contar três, porque essa e essa é basicamente a mesma equação. Então só tenho duas. Mas vamos continuar. Ao fazerem o rateio, perceberam que a despesa total, ou seja, o t, a despesa total, era igual a quanto? Então, vou colocar aqui, ó. A despesa total era igual a quanto? Ah, eu chamei isso aqui, ó, vou chamar isso aqui de 2, tá? E agora eu vou colocar uma terceira equação. Perceberam que a despesa total era igual a quanto? O valor cobrado a mais de cada um dos alunos que contribuíram multiplicado por 180. Então, ó, o valor cobrado a mais. O valor cobrado a mais é esse x, ó, só para verificar. É o valor cobrado a mais de cada um dos alunos que contribuíram. Esses são os que contribuíram? Não, porque não foram todos que foram no churrasco. Os que foram no churrasco foram esses. E esses aqui, então, são os que contribuíram para pagar toda a despesa. E o valor cobrado a mais, então, é o x. Então, aqui ele está dizendo que é 180 vezes x. Essa é a minha terceira equação. Então, a princípio, o que eu tenho aqui são 4 incógnitas e 3 equações. Parece que vai dar problema. Será? Vamos ver. Quantos alunos foram ao churrasco? Então, isso aqui é o que ele quer? É o número de alunos que foram ao churrasco? Não, né? Então, o que ele quer? Então, na verdade, ele não quer nem o x, nem o c, nem o t, nem o n. O que ele está querendo é saber quantos foram no churrasco. Não foram todos os alunos, foram 6 a menos. Então, eu vou encontrar o n. Encontrado o n, a resposta é o n menos 6. Isso é muito importante, porque nas alternativas, o n vai estar lá. E é muito comum que o aluno erre isso, tá? Uma dica aqui, se você vai prestar Enem, Enem também gosta muito disso. Ele te dá informações para encontrar um certo valor, mas o que ele quer é outro. E as duas coisas estão nas alternativas, tá? Então você tem que tomar muito cuidado com o que é que o exercício está te pedindo, tá? Bom, e agora o que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte, ó. Dessa segunda equação, então vou colocar aqui, ó, 2. Dessa segunda equação, eu sei então que esse cara vezes esse é igual a t, certo? Então, esse vezes esse eu tenho. Então, agora eu vou aplicar a distributiva aqui. Então, vai ficar cn menos 6c mais x vezes n e agora menos 6 vezes x. Isso é igual a t, tá bom? Então, eu tirei isso da equação 2. Agora, você percebe o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 1, para você entender o que eu vou fazer, ó. Da equação 1, você viu que t é igual a n vezes c. Então, você tem n vezes c aqui. Isso aqui não é t? Você não tem t do lado de cada equação da igualdade? Então, ó, o igual está aqui, tá? Então, você tem t do lado de cá e você tem t do lado de cá. Tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Subtrai t dos dois lados, tá joia? O que é que sobrou? Ok? Eu vou deixar esse cara desse lado e vou colocar todo o resto do outro. Então, agora eu vou colocar o 6 em evidência. Ok? Bom, C mais X eu tenho ali em 2. Então, eu vou usar agora 2 novamente aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui 2. Isso aqui eu estou colocando só para você saber, né, indicar o que é que eu estou usando, tá bom? Então, no lugar de C mais X, eu vou colocar, então vai ficar 6 que multiplica, no lugar de C mais X, eu vou colocar T n menos 6, tá bom? Por que eu fiz isso? Então, porque a princípio eu tenho quantas, numa equação só eu tenho quantas incógnitas? Tenho uma, o x, duas, o n e 3 aqui o c, tá? Aqui com essa troca eu teoricamente continuo com 3, ó, n, x, n, né, e t, tenho 3 ainda. Só que agora eu vou fazer uma última troca, ó. O t não é igual a esse cara pela 3, então, ó, 3
eu vou usar aqui, no lugar do t, então vou colocar 180 vezes x. Então, assim, a princípio, parece que eu tinha 3 incógnitas e agora eu só tenho 2, o n e o x, tá vendo? O n e o x. Aparentemente, por quê? Aqui tem uma multiplicação, multiplicação, multiplicação. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Eu vou dividir os dois lados por x, tá certo? Eu sei que esse x, ele não é zero, porque você está dividindo por 6 a menos, com certeza o resultado vai ficar maior. Então eu sei que o x não é zero, por isso que eu posso dividir os dois lados por x, tá? Então vai sobrar o quê? Vai sobrar n igual a, do lado de lá, 6 vezes 180 dividido por n menos 6. Pronto, eu fiquei com uma equação onde eu só tenho uma incógnita, que é o n. Então, se eu resolver essa equação, eu acho o n e achado o n, eu consigo responder o que ele pediu, tá bom? Agora eu tenho que resolver essa equação aqui. Esse cara está aqui dividindo, venho para cá multiplicando, então vai ficar n que multiplica n menos 6 igual a, né? N que multiplica n menos 6 igual a 6 vezes 180. Se você assistiu o meu desafio anterior, você percebeu que eu não vou fazer aquela multiplicação 6 vezes 180, certo? Se você não assistiu, dá uma olhadinha lá que eu dou uma dica que é importante. Eu só faço as contas realmente necessárias. Eu não sei se multiplicar 6 por 180 é necessário ainda, tá? Então vou deixar indicado. Aplicou a distributiva, n ao quadrado menos 6 vezes n, e eu já vou jogar isso para cá. Menos 6 vezes 180 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau. Para resolver, posso usar a fórmula de Bhaskara, posso usar soma e produto, mas eu já sei que soma e produto não é todo mundo que consegue ver imediatamente, rapidamente. Eu sei que a maioria vai querer fazer por Bhaskara. E como é que eu faria por Bhaskara aqui? Então aqui vai ficar, ó, menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 6 vezes 180, né? Então, agora, olha só, menos 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 ao quadrado. Aqui, menos, ó, tá multiplicando, 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 então, regrinha dos sinais, né, que vai ficar mais. Eu não vou multiplicar o 6 vezes 4, eu vou deixar indicado, tá? E aí eu vou fatorar o 180. 180 não é 10 que multiplica 18? E o 18 não é 6 vezes 3. Por que eu fiz isso? Presta atenção, ó. Eu tenho 6 vezes 6. 6 vezes 6 não é 6 ao quadrado? Então, 6 ao quadrado eu vou colocar em evidência. Sobrou o quê? Sobrou 1 aqui. Mas, agora essa conta vale a pena fazer, ó. 10 vezes 3, 30. Vezes 4, 120. Agora ficou bem mais simples. Então, aqui ficou 6 ao quadrado vezes 121. E 121 é 11 ao quadrado. Então, aqui é 6 ao quadrado vezes 11 ao quadrado. Isso dá 6 vezes 11 ao quadrado, que dá 66 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de delta, eu já sei que vai dar 66. Imagina se a gente tivesse que fazer essa conta aqui, depois fazer essa multiplicação, somar com esse cara, para depois fatorar tudo. Ia encontrar o mesmo 66 como raiz de delta? Ia, mas com certeza ia dar mais trabalho. E aí, se você quer ganhar tempo numa prova corrida, como é um vestibular, um Enem, uma prova de concurso, então acho que vale a pena a gente começar a tentar outras estratégias, tá bom? E isso aqui, quando você acostuma, eu fui fazendo passo a passo, explicando, você consegue ir queimando algumas etapas com a prática. Ok? É igual a, eu já vou colocar, né, direto, porque tem um espaço muito pequenininho aqui, ó. É menos b. Como b é menos 6, menos com menos 6 vai ficar 6 menos b, mais ou menos raiz de delta. Raiz do delta é a raiz desse número, que vai dar 66 dividido por 2 vezes a. Então, eu vou ter duas raízes. Primeira raiz, com a adição 6 mais 66 dá 72, dividido por 2 dá 36. Segunda raiz,
6 menos 66 vai dar menos 60. Dividido por 2 vai dar menos 30. Nesse caso aqui, o N é o número total de alunos. Eu não tenho um número de alunos negativo, então não convém isso, certo? Então a resposta é 36. E uma das alternativas corresponde a essa resposta, tá? Só que ela está errada, então você tem que tomar cuidado. Quantos alunos foram ao churrasco? 36 menos 6 foram ao churrasco 30 alunos. E essa é a resposta correta, ok? Então toma muito cuidado quando você tem um texto longo, com muitas informações. O que você precisa é ir se organizando, colocando devagarzinho, lendo o texto, colocando todas as informações, transformando em equações. E aí na hora de resolver, primeiro você tem que ficar sempre de olho naquilo que você quer. Então o N é uma das coisas que a princípio a gente não pode eliminar, tá bom? Se eliminar, tem que ter um plano B para depois encontrá-lo, mas a princípio eu fui eliminando outras coisas e deixando o N, usando as outras informações para tentar eliminar e deixar no final só a equação com N, tá bom? Difícil? Talvez seja um pouquinho, mas com prática você vai pegando o jeito, ok? Gostou? Então curte aí, se inscreve no canal se não for inscrito ainda, deixa aquele joinha, comente o que você está achando dos desafios. Se quiser deixar algum desafio para eu responder aqui e fazer um vídeo sobre ele, fico agradecido e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço!